Uma boa noite a todos os ouvintes da Rádio Nova Voz e também os que nos acompanham pelas redes sociais. Hoje, dia 17 de julho, sexta-feira, comemoramos hoje a memória do bem-aventurado Inácio de Azevedo e seus companheiros mártires. Inácio de Azevedo, natural do Porto, nascido em 1526, recebeu cuidadosa educação, entrou na Companhia de Jesus em 1548 e foi ordenado sacerdote em 1553. E em 1565, o padre-geral São Francisco Borja confiou a Inácio a inspeção das missões das Índias e do Brasil. Após visitar o Brasil, escreveu a São Francisco Borja pedindo reforços. Este lhe ordenou que os recrutasse de Portugal e Espanha e os chefiasse numa missão ao Brasil. Assim, partiram a 5 de junho de 1570. Inácio e seus 39 companheiros, sendo 31 portugueses e 8 espanhóis. Ao largo da Ilha da Canária, o navio foi interceptado por corsários anticatólicos, que tomou o navio, martirizando todos os jesuítas. O Papa Pio IX confirmou o culto desses mártires em 1554. Voltamos o nosso olhar para o Cristo Senhor, a testemunha fiel, ao celebrarmos os mártires que regaram com o seu sangue as sementes do Evangelho em nosso país. Com gratidão, iniciamos esta celebração. Vamos cantar na paz do meu Senhor Jesus. Deixa que o amor Deus se torne em nossa vida a luz. É tão bom estar aqui, juntos louvando ao Senhor, soltar a nossa voz e assim exaltar o Deus de amor. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Amados irmãos e irmãs que nos acompanham pela Rádio Nova Voz e também pela internet, e aos nossos irmãos que estão aqui na nossa Igreja Matriz, uma boa noite. Boa noite. Queridos irmãos, hoje de maneira toda especial, queremos nos unir a cada irmão e irmã de fé para celebrarmos o martírio de Santo Inácio, o Beato Inácio, com todos os outros irmãos mártires aqui nas terras do Brasil, no sentido de que eles viriam para o Brasil para evangelizar e foram interceptados e foram mortos por causa do ódio ao cristianismo. Queremos também nós olharmos para a nossa própria vida e assim iniciar essa Santa Missa, cheio da graça, da bênção e de louvor a Deus por santos testemunhos de fé que iremos celebrar hoje. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão com o Espírito Santo estejam sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Queremos, diante dos mártires, pedir perdão a nosso Senhor, que é o mártir por excelência. Todos os outros seguem o caminho do Cristo, da sua paixão. Por amor a Deus, não negam sua fé, se entregam em sacrifício para que o sangue derramado seja semente para novos cristãos. Nós, quando nos arrependemos do pecado, estamos nos reconciliando com o sangue dos mártires. Queremos nos reconciliar com aqueles que deram testemunho do Cristo, mesmo derramando sangue, mesmo dando suas vidas. Por isso, num instante de silêncio, meu amado irmão e minha amada irmã, na celebração de hoje, peça a você perdão pelas vezes em que você não quis, ou não soube, ou não deu
um verdadeiro testemunho de Cristo Jesus. Peça perdão pelas vezes em que você, ao invés de propagar, foi capaz de perseguir quem estava evangelizando. Peça perdão por você não ter ajudado, financiado, propagado a evangelização. Peça perdão por todos os pecados que faz com que você nem viva a fé e nem propague a fé. Peça perdão pelas vezes pelas pessoas pelas quais, pelo seu mau testemunho, abandonaram a fé, deixaram a caminhada cristã por seu mau testemunho. Movidos pela coragem e pelo amor de nosso Senhor, vamos juntos dizer: confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs, que pequei muitas vezes, por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos e irmãs, que rogueis por mim a Deus nosso Senhor. Deus eterno e todo-poderoso, tenha de compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Oremos. Apresente você, meu amado irmão e irmã, sua prece, sua intenção para a missa de hoje. Queremos nos unir com alegria com os nossos aniversariantes neste dia 17 de julho, irmãos nossos que fazem aniversário e celebram mais um ano de vida, e queremos colocá-los no altar do Senhor nesta celebração eucarística. Cláudio Marcelo de Andrade, Maria Umbelina de Andrade, Sabrina Aparecida dos Santos Almeida. Feliz aniversário para vocês, irmãos caríssimos, que Deus cumule de graça, paz e bênção. Hoje também queremos nos unir em louvor aos nossos irmãos Ézio Serafim e Otília Serafim, que celebram hoje 62 anos de casamento. Que Deus os abençoe, os proteja, os cumule de graças com muitas especiais forças do céu. Que bonito testemunho, parabéns, muitas felicidades para toda a família do seu Ézio e de Dona Otília. Também nos unimos pela saúde de Daniela Teixeira da Cruz. Que Deus acompanhe, proteja, ampare em sua dificuldade. Queremos rezar pelo hoje 7º dia de Rose Mary dos Santos Campos, e também pelas almas de José Marciano de Castro. Que Deus os ajude, a família, a acompanhar esse momento de fé e de amor, rezando pelos seus entes queridos. Rezemos por todos os missionários, por todos aqueles que, consagrando suas vidas, dão testemunho da fé nos dias de hoje. Ó Deus, que escolhestes Inácio de Azevedo e seus 39 companheiros para regarem com seu sangue as primeiras sementes do Evangelho lançadas na terra de Santa Cruz, concedei-nos professar constantemente, por vossa maior glória, a fé que recebemos de nossos antepassados, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Amém. Vamos ouvir a palavra de Deus, que vai nos propor vida nova aos nossos corações. Leitura do livro do profeta Isaías. Naqueles dias, Ezequias foi acometido de uma doença mortal. Foi visitá-lo o profeta Isaías, filho de Amós, e disse-lhe: Isto diz o Senhor: arruma as coisas de tua casa, pois vais morrer e não viverás. Então Ezequias virou o rosto contra a parede e orou ao Senhor, dizendo: Peço-te, Senhor, te lembres de que tenho caminhado em tua presença com fidelidade e probidade de coração, e tenho praticado bem aos teus olhos.
Ezequias prorrompeu num grande choro. A palavra do Senhor foi dirigida a Isaías. Vai dizer a Ezequias: isto diz o Senhor, Deus de Davi teu pai. Ouvi a tua oração, vi as tuas lágrimas. Eis que vou acrescentar à tua vida mais 15 anos. Vou libertar-te das mãos do rei da Síria, junto com esta cidade que ponho sob minha proteção. Então Isaías ordenou que fizessem um cataplasma de massa de figos e aplicassem sobre a ferida, que ele ficaria bom. Perguntou Ezequias: e qual é o sinal de que hei de subir à casa do Senhor? Este é o sinal que terás do Senhor, de que ele cumprirá a promessa que fez. Eis que farei recuar 10 graus à sombra dos graus que já desceu no relógio solar de Acás. De fato, a marca do sol recuara 10 graus dos que ele tinha descido. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Vós livrastes minha vida do sepulcro, a fim de eu não deixar de existir. Vós livrastes minha vida do sepulcro, a fim de eu não deixar de existir. Eu dizia: é necessário que eu me vá, no apogeu de minha vida e de meus dias. Para a mansão triste dos mortos descerei, sem viver o que me resta dos meus anos. Vós livrastes minha vida do sepulcro, a fim de eu não deixar de existir. Eu dizia: não verei o Senhor Deus sobre a terra dos viventes nunca mais verei um homem neste mundo. Vós livrastes minha vida do sepulcro, a fim de eu não deixar de existir. Minha morada foi à força arrebatada, desarmada como a tenda de um pastor. Qual tecelão eu ia tecendo a minha vida, mas agora foi cortada a sua trama. Vós livrastes minha vida do sepulcro, a fim de eu não deixar de existir. Ó Senhor, meu coração em vós espera, por vós há de viver o meu espírito. Curai-me e conservai a minha vida. Vós livrastes minha vida do sepulcro, a fim de eu não deixar de existir. Entre nós e nos falará da tua vida. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus passou no meio de uma plantação num dia de sábado. Seus discípulos tinham fome e começaram a apanhar espigas para comer. Vendo isso, os fariseus disseram-lhe: olha, os teus discípulos estão fazendo o que não é permitido fazer em dia de sábado. Jesus respondeu-lhes: Nunca lestes o que fez Davi, quando ele e seus companheiros sentiram fome? Como entrou na casa de Deus e todos comeram os pães da oferenda, que nem a ele, nem aos seus companheiros era permitido comer, mas unicamente aos sacerdotes? Ou nunca lestes na lei
que em dia de sábado, no templo, os sacerdotes violam o sábado sem contrair culpa alguma? Ora, eu vos digo, aqui está quem é maior do que o templo. Se tivesseis compreendido o que significa quero a misericórdia e não o sacrifício, não teríeis condenado os inocentes. De fato, o Filho do Homem é Senhor do sábado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Amém. Podemos nos sentar, irmãos e irmãs. Hoje celebramos, como eu dizia no início da Santa Missa, o martírio de 40 homens, sacerdotes, missionários, que vinham para o Brasil para anunciar o Evangelho. E quando vivem esse chamado de fazer algo que faz com que saiam de si, saiam de seu conforto, de suas seguranças, para ir anunciar o Evangelho, a força do Evangelho ganha muito mais força, pois isso é carregado de testemunho, de fé, de amor. Por isso que a Igreja sempre nos colocou e nos coloca ainda hoje, diante de todos os batizados, um convite à missão, um convite a evangelizar. Nós, quando somos capazes de arrumar as nossas coisas, colocar algo que é essencial numa mala e ir para fazer aquilo que Deus quer, isso já está carregado de sentido, já está carregado de uma força que vem de Deus. Por isso que nós, sacerdotes, mas na sua grande maioria, sempre estão dispostos a evangelizar aonde nunca imaginaram evangelizar. Aonde existe um chamado para ser evangelizado, um chamado para ser pregado o Evangelho, a resposta daquele consagrado, daquela consagrada, sempre é: eis-me aqui, Senhor. E na nossa cidade temos isso claramente. Claro, antes dos padres teatinos sempre tivemos sacerdotes que se colocaram na disposição de servir. O Monsenhor José Trombe ficou aqui nesta igreja, claro, era uma capela ainda, 33 anos, sendo o padre daquele lugar, daquele vilarejo que era Fartura há 100 e poucos anos atrás. Mas depois, um após o outro, sempre se colocou na disposição de evangelizar, saindo de um lugar e indo para o outro para mostrar a força e o poder do Evangelho. E é isso que nós estamos fazendo ainda nos dias de hoje. E é chamado para todos nós, com o exemplo do martírio dos nossos beatos, que nós podemos dizer mártires do Brasil, não sendo eles brasileiros, mas vindo para anunciar, lançar as sementes do Evangelho em terra brasileira. É por nós, pelo Brasil, é que estes homens também entregaram suas vidas, pois sabiam que desta vida nada poderia lhe faltar, nada lhe poderia ser destruído, porque eles estavam alicerçados na rocha firme que é Jesus. Louvado seja Deus pela vida desses 40 homens, Inácio e seus 39 companheiros. Como nós somos gratos, como nós somos felizes, agradecidos, mesmo que isso tenha acontecido há séculos atrás. Nós somos muito felizes a cada ano ao celebrar esse martírio, porque sabemos que homens disseram sim a Deus e estavam vindo em direção ao Brasil para anunciar o Evangelho. Foram interceptados por um grupo de piratas que queriam barrar a evangelização, o conhecimento de Jesus. O inimigo sabe como artinhar, fazer suas artimanhas para que os evangelizadores, os missionários sejam impedidos de falar do amor de Deus. E melhor, não só falar, mas dar o testemunho com a própria vida. Alguém que sai de um país, de um lugarejo, de uma cidade e atravessa um oceano inteiro para falar de alguém, esse alguém deve ser vivo, verdadeiro, nosso Deus e Salvador. Por isso que o tamanho do medo dos nossos inimigos
era grande, então fez com que eles fossem martirizados, mortos ao caminho do Brasil. Deus seja louvado e que eles roguem por nós, para que tenhamos muitos outros mártires no Brasil. Bem, só para dar uma palavra final para com a liturgia da palavra de hoje, é importante que nós tenhamos uma sensibilidade, porque é um assunto que sempre volta na pregação ou na vida pública de Jesus, acerca do sábado, acerca de poder fazer algo ou não poder fazer algo no sábado, porque é o dia do Senhor. E Jesus diz no final do evangelho de hoje: de fato o Filho do Homem é Senhor do sábado. Uma controvérsia que temos há muitos anos, onde pessoas, até mesmo cristãs, de outras denominações cristãs, dizem que o dia do Senhor é sábado, que o sábado que é o dia sagrado, que o sábado é um dia onde temos que guardar, como assim ainda hoje os judeus fazem. Para os judeus hoje, na sexta-feira à noite, já é sábado. Mas Jesus, com sua morte, com sua ressurreição, e com aquilo que ele disse no evangelho de hoje, faz com que a gente entenda que tanto o templo quanto o dia do sábado são resumidos em Jesus. Ele é o templo por excelência, pois nele habita toda a divindade. É em Jesus que está toda a divindade. Ele é o templo que não se destrói. Ele é o templo que não se acaba. Ele é o templo que passe anos a fio e ele jamais será alterado. Jesus foi, é e sempre será o Salvador de nossas vidas. Por mais tempo que passe, por mais o que aconteça, nada vai alterar aquilo que Jesus é. Jesus é o Filho de Deus, Jesus é o nosso Salvador, e Ele se deixa encontrar em cada um de nós, que somos templos vivos do seu amor, templos onde Ele quer morar, onde Ele quer ser encontrado, onde Ele quer ser adorado, onde Ele quer ser amado. Por isso, nunca se esqueça, quando você maltrata alguém, quando você quer o mal para alguém, você está ferindo o templo de Deus. Aquela pessoa talvez não saiba que ela é o templo de Deus, mas você, cristão, cristã, sabe que o seu irmão é templo de Deus. Por isso, tome cuidado, porque todo mal que você faz para alguém, esse mal volta ainda maior para você. Peça libertação, a graça de Deus e a cura das suas feridas. E por fim, sábado. Jesus é o Senhor do sábado, ou seja, em Jesus se cumpre a criação. Em Gênesis aprendemos que Deus fez todas as coisas e no sétimo dia Ele descansou. Mas Jesus, o Filho de Deus, ressuscitou no oitavo dia, no primeiro dia da semana. E o primeiro dia da semana é o domingo, o dia do sol, o dia do Senhor. Por isso, Jesus fez uma nova criação. Ele fez nova todas as coisas. Por isso que a minha vida, a sua vida, também em Cristo pode ser renovada. Pode ser ela alicerçada. Possa ser ela transformada. Porque Jesus faz nova todas as coisas. Tudo que era velho passou, eis que faço nova todas as coisas. Que a graça da palavra de Deus hoje seja para nós um convite de sermos novos, de vivermos uma novidade em nossa vida. Tudo que é velho deve passar e que aqui para frente devo iniciar com Ele uma nova vida, uma vida nova, alicerçada na prática do amor, da justiça e sobretudo da fraternidade, gerando paz, gerando sinais de humanidade, não de algo que nos ilude, algo que nos oprime, mas sobretudo aquilo que nos liberta e nos cura. Que Deus nos ajude, que Nossa Senhora, a Senhora do Carmo, que ontem celebrávamos, possa interceder por todos nós, e que os beatos mártires do Brasil, Inácio e seus companheiros, possa rogar para que nós todos tenhamos a sua santa coragem de anunciar Jesus, mesmo que tenhamos que perder a vida. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Nesse período ainda que estamos vivendo de pandemia, chegamos próximos de 77 mil mortos, queremos continuar a nossa oração,
pedindo a graça de Deus, por intercessão de a Senhora do Carmo, que nós todos possamos pedir a sua intercessão, proteção e livramento. Rezemos juntos a oração com a nossa irmã, que vai rezar a oração contra o coronavírus. Ó Maria, tu sempre brilhas em nosso caminho, como sinal de salvação e esperança. Nós nos entregamos a ti, saúde dos enfermos, que na cruz foste associada à dor de Jesus, mantendo firme a tua fé. Tu, Senhora do Carmo, sabes do que precisamos e temos a certeza de que garantirás, como em Caná da Galileia, que a alegria e a celebração possam retornar após este momento de provação. Ajuda-nos, Mãe do Divino Amor, a nos conformarmos com a vontade do Pai e a fazer o que Jesus nos disser. Ele que tomou sobre si nossos sofrimentos e tomou sobre si nossas dores, para nos levar, através da cruz, à alegria da ressurreição. Amém. Amém. Vamos rezar hoje as preces da comunidade, que trazem para nós orações tão específicas da nossa comunidade cristã no Brasil. A cada prece vamos dizer: acolhei, Senhor, estas nossas preces e abençoai o nosso país. Todos, acolhei, Senhor, estas nossas preces e abençoai o nosso país. Pela Igreja, presente nas diversas partes da terra, mas de modo especial pela Igreja no Brasil, para que seja fortalecida na fé, pela intercessão dos mártires Inácio e companheiros, nós vos pedimos. Acolhei, Senhor, estas nossas preces e abençoai o nosso país. Por nossos governantes, a fim de que busquem o auxílio de Deus no desempenho de suas funções e estejam sempre a serviço das necessidades mais urgentes da nossa população, nós vos pedimos. Acolhei, Senhor, essas nossas preces e abençoai o nosso país. Por todo o povo brasileiro, para que a fé recebida a custo de vida de nossos antepassados seja acolhida, vivida e testemunhada em todos os âmbitos da vida social, nós vos pedimos. Acolhei, Senhor, essas nossas preces e abençoai o nosso país. Pai de bondade, recebei estas nossas preces, que confiantes vos apresentamos, por Cristo, Senhor nosso. Amém. Amém. Os dons que trago aqui são o que fiz, o que vivi, o pão que ofertarei, pouco depois comungarei. Assim, tudo que é meu, sinto também que é de Deus. E só trabalhos e sonhos, o amor concreto e feliz deste dia. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, tudo ofertamos ao Pai na alegria. Jesus nos quis chamar para o seguir e ajudar, e aqui nos vai dizer como servir e oferecer. Deus põe nas minhas mãos para eu partir com meus irmãos. E só trabalhos e sonhos, o amor concreto e feliz desse dia. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, tudo ofertamos ao Pai na alegria.
irmãos e irmãs, para que este nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Aceitai, ó Deus, as nossas oferendas e fazei que sejamos fortalecidos pelo mesmo sacrifício que sustentou no martírio o bem-aventurado Inácio e seus companheiros mártires. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Orações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor, o nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário. É nosso dever e salvação dar-vos graças sempre e em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus Eterno e Todo-Poderoso, pelos mártires Inácio e seus companheiros que confessaram o vosso nome e derramaram o seu sangue como Cristo. Manifestais vosso admirável poder. Vossa misericórdia sustenta a fragilidade humana e nos dá coragem para sermos as testemunhas de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Enquanto esperamos a glória eterna, com todos os vossos anjos e santos, nós os aclamamos, dizendo a uma só voz: Santo, 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 Senhor Deus do Universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, bendito que vem em nome do Senhor, hosana nas alturas. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda a santidade. Santificai, pois estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Salvador do mundo, salvai-nos, vós que nos libertastes pela cruz e ressurreição. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós os oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação, e vos agradecemos, porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. E nós vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade, com o Papa Francisco, com o nosso Bispo Salvador Paruso e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição.
Queremos rezar por Eliezer Palma, Rosemary dos Campos, José Marciano de Castro, por todas as vítimas do Covid-19, pelos membros das nossas famílias. Rezamos por todos os religiosos, sacerdotes, missionários que morreram na entrega de suas vidas pela causa do Evangelho. E de todos os que partiram desta vida. Acolhei-os junto a vós, na luz da vossa face. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Enfim, nós vos pedimos, tende piedade de todos nós e dai-nos participar da vida eterna, com a Virgem Maria, Mãe de Deus, a Senhora das Dores, com São José, seu esposo, com os santos apóstolos, os beatos Inácio e seus companheiros mártires, São Caetano e todos os que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. Rezemos, meus irmãos e irmãs, com confiança, cheios de fé, a oração que o próprio Cristo nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai. Dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhes, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade, vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. O Filho do Homem também é Senhor do sábado. É Ele que nos ama. É Ele que quer misericórdia e não sacrifícios. É Ele que quer cada coração. É a única coisa que Deus nos pede, o nosso coração. Demos a Ele aquilo que Ele quer, ao nosso coração, para sentir o seu amor. Ele é Jesus, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digna de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Que o corpo e o sangue de Cristo nos guarde para a vida eterna. Amém. O corpo de Cristo. Amém. Vejam, eu andei pelas vilas, apontei as saídas, como o Pai me pediu. Portas, eu cheguei para abri-las.
eu curei as feridas como nunca se viu. Por onde formos também nós, que brilha a tua luz. Fala, Senhor, na nossa voz, em nossa vida. Nosso caminho então conduz, queremos ser assim, que o pão da vida nos revigore no nosso sim. Vejam, fiz de novo a leitura das raízes da vida, que meu Pai vê melhor. Luzes acende com brandura para a ovelha perdida, não medi meu suor. Por onde formos também nós, que brilha a tua luz. Fala, Senhor, na nossa voz, em nossa vida. Nosso caminho então conduz, queremos ser assim, que o pão da vida nos revigore no nosso sim. Vejam, procurei bem aqueles que ninguém procurava e falei do meu Pai. Pobres, a esperança que é deles, eu não quis ser escrava de um poder que retrai. Por onde formos também nós, que brilha a tua luz. Fala, Senhor, na nossa voz, em nossa vida. Nosso caminho então conduz, queremos ser assim, que o pão da vida nos revigore no nosso sim. Graças e louvores sejam dados a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Alma de Cristo, santificai-me. Corpo de Cristo, salvai-me. Sangue de Cristo, inebriai-me. Água do lado de Cristo, purificai-me. Paixão de Cristo, confortai-me. ó bom Jesus, ouvi-me. Dentro de vossas chagas, escondei-me e não permitais que me separe de vós. Do espírito maligno, defendei-me. Na hora da morte, chamai-me, mandai-me ir para vós, para que com vossos santos vos louve por todos os séculos dos séculos. Amém. Amém. Oremos. Tendo participado, ó Deus, do mistério pascal, à mesa da Eucaristia, fazei-nos fiéis ao vosso serviço, a exemplo dos 40 mártires que deram por vós a sua vida, por Cristo nosso Senhor. Amém. Quero só apenas lembrar, antes de rezarmos a Virgem Maria, que amanhã, a partir das 2h da tarde, teremos cuscuz e doces típicos aqui já da nossa comunidade. Doce de mamão, doce de abóbora, doce de leite e também o sagu. Você pode ir lá, não deixe para muito tarde, porque talvez você não encontre. Os doces vão ser vendidos na hora
teremos sonhos, talvez, se não me engano, e também teremos o cuscuz, que você pode levar para sua casa, você pode fazer com que toda a sua família possa ajudar a comunidade com esse gesto simples e saboroso que é o nosso cuscuz, você já conhece. Então, amanhã, se você quiser comprar antecipado, das 8 ao meio-dia, a nossa secretaria paroquial está atendendo. Eu quero lembrar também que eu e o Padre Lucas agradecemos imensamente todos aqueles que se empenharam na nossa campanha da Onda Solidária. Deus seja louvado por cada sacrifício que cada um fez, cada um que assumiu, que comprou, que vendeu, que se envolveu. E aquele que não pôde, tenho certeza que rezou para que a campanha pudesse dar aquilo que nós esperávamos, para que então a igreja pudesse continuar funcionando, dando aí a sua manutenção necessária a cada mês com os nossos compromissos. Deus seja louvado. Queremos colocar cada pessoa que colaborou, ajudou e também aos ganhadores no colo de Nossa Senhora. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora das Dores, rogai por nós. Beato Inácio e seus companheiros mártires, rogai por nós. Vamos então receber a bênção final para esse final de semana. Quero lembrar a todos que sábado, amanhã, às 7 horas da noite, temos missa. Domingo, 8, 10 e 19 horas. Vocês são os nossos convidados. Venham com responsabilidade. Vamos fazer a nossa oração em comunidade aqui na Igreja Matriz. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Pela poderosa intercessão dos mártires de Cristo, aqueles que deram sua vida para que nós tenhamos a vida em Cristo Jesus, desça sobre todos a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Alimentados e fortalecidos pela Eucaristia, ide em paz e que o Senhor sempre vos acompanhe. Demos graças a Deus. Em cada passo, em cada prece, no menor gesto lá estarás, no meu silêncio, no meu falar. Mãe, vem comigo sempre estar, nas minhas dores e alegrias.